vento de frio curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aí em mais um culto, meio-dia com Deus. Aguardar os irmãos entrarem aí. Já está conosco a irmã Cristina, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Marinho, Pedro, André, a irmã Maria Leite, irmã Iselina, Ana Cláudia, irmão Márcio e a irmã Genailda, a cidade ali de Conceição da Aparecida. Os irmãos já estão aí conosco. Glória a Deus. Vai assistindo, vai mandando um ok, mandando uma mensagem para nós aí, convidando pessoas para participar conosco. Aqui nosso irmão Giovanni Cruz, Deus abençoe. Pastor Aguinaldo de Madrid, na Espanha, Deus abençoe. Mãe Esther, irmão José Roberto, seus filhos, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão entrando, nós vamos aí nos preparando para compartilhar um trecho da palavra do Senhor. Irmão Micael Gonçalves, filho do meu querido pastor Daniel Gonçalves, ali da Igreja Batista Renovada, Missão da Fé de Paranavaí, no estado do Paraná. Deus abençoe, Micael. Dá um abraço aí na sua mãe, seus irmãos. Deus abençoe, um bem forte no seu pai. Deus abençoe, irmã Kênia, irmão Elivelto. Os irmãos já estão conosco aí. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor Jesus para o teu coração. Mãezinha acabou de entrar também. Glória a Deus. Vamos então para aqui um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Uma passagem bem conhecida nossa, para nossa meditação. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de número 12 até o versículo de número 15, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Eu vou repetindo aqui o livro, enquanto os irmãos vão entrando aí para participar conosco, para que todos nós sejamos alcançados e alimentados por esta palavra vinda da parte do Senhor. Glória a Deus. Está escrito assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Desse versículo de número 12, de 2 Crônicas 20, eu quero ressaltar esta parte, esta frase na parte C, que vai ser o tema da nossa mensagem aqui, nesta hora. Não sabemos nós o que fazer. Uma afirmativa. O povo fez uma autoanálise, o rei Josafá fez uma autoanálise e chegaram à seguinte conclusão: diante dessa adversidade, diante dessa situação, nós não sabemos o que fazer. Bem? Aí o versículo de número 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf.
e disse: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu quero voltar a falar aqui. O versículo de número 15, ali o final. Quando Deus usa Jaziel como profeta, veja que a necessidade era tão extrema que Deus usa um sacerdote como profeta. Olha que coisa tremenda, ó. Não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que palavra tremenda que veio em um momento crucial, em um momento determinante, diante de uma batalha terrivelmente que se levantou contra Josafá. Essa palavra é uma palavra que ela brotou dentro do meu coração, e enquanto eu estava meditando nela, acerca do que essa palavra tem para acrescentar à nossa vida, ela vem para suster a nossa necessidade. Nós estamos em um momento aí crítico, em um momento de disseminação de um vírus, né? Um vírus que surgiu na China. Logo em seguida ele veio a se espalhar ali pelo Irã, se disseminou ali por toda a Ásia e veio então disseminando, tomou conta da Europa, veio ali na América do Norte, chegou na América Latina e agora está aí afligindo também a África. Enfim, um vírus que veio de uma forma muito assoladora, avassaladora, se levantar aí contra aproximadamente, mais ou menos, não sei ao certo, mas vem de uma forma muito brutal se levantando aí contra 160 nações do nosso mundo, né? E esse texto brotou dentro do meu coração, da minha alma, e veio para me alimentar, porque a palavra do Senhor, ela alimenta primeiramente aquele que vai expor, né? Aquele que vai falar sobre ela. Então essa palavra me alimentou minha alma de uma forma muito evidente, com a presença do Senhor Jesus, acerca de segurança, acerca da sua presença em meio a situações tão adversas como essa, né? Em um momento de tanta luta, já que ali, né, o texto vem mencionar que se levanta contra Josafá 3 inimigos muito poderosos, né? Inimigos muito terríveis, que são os moabitas e os amorreus, que fazem parte da descendência de Ló, e junto com esses dois, os edomitas, que fazem parte da descendência de Esaú. Esses 3 reis se levantam de uma forma muito furiosa, de uma forma muito maligna contra a vida de Josafá. E chega até mesmo próximo, a cerca de 80 quilômetros, aonde eles ficam, aonde Josafá descobre que eles estão vindo na sua direção, ali no Vale de Engedi. Então, de uma forma até sorrateira, quando chega aos olhos, quando chega ao conhecimento do rei Josafá, esses inimigos, esses reis já estavam próximos, né, próximo do povo, para invadir a sua cidade e destruir, né, o seu povo. Esse texto, irmão, embora nessa particularidade do versículo de número 12, aonde o rei Josafá, em uma oração, diz para Deus assim: Deus, diante dessa situação nós não sabemos o que fazer, nós não temos entendimento acerca da atitude correta, da decisão correta, da escolha certa a ser feita. O que fazer diante dessa situação nós não sabemos, Deus. Nós não temos a mínima ideia do que fazer.
E é um texto que relata muito bem a nossa atualidade, né? É um texto muito atual, que vem de uma forma muito veemente, muito direta, trazer a realidade do que nós estamos vivendo. Eu não sei o que fazer. O que fazer diante dessa situação? Mas, porém, esse texto que nós fizemos menção, ele é um texto muito empolgante. Ele é um texto de uma motivação extrema, que relata o cuidado emergente de Deus para com o seu povo, né? Esse texto, ele vem para nos animar, ele vem para nos motivar, ele vem de uma forma assim para nos fazer lembrar que Deus é um Deus que está presente em todo o tempo da nossa vida, inclusive em momentos de crise, inclusive nesses momentos, e eu ouso dizer que Deus se faz presente na nossa vida de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais precisa, em um momento que nós não sabemos o que fazer. Porque daí fica claro a nossa total dependência do Senhor. Fica claro a nossa total confiança no Senhor. Porque nós vemos aqui que se coubesse a Josafá, se dependesse somente de Josafá, a questão estaria resolvida. A questão estaria parcialmente resolvida. Mas Josafá olha aquela situação, olha para tudo que está acontecendo e chega a essa seguinte conclusão: nós não sabemos, né, o que fazer. E quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? É até uma coisa, é até uma contrariedade de palavras e de ideias, né? Interessante. Quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? Josafá, ele nos ensina. Josafá, ele se mostra como uma pessoa completamente dependente do Senhor, né? E ele tem algumas atitudes que traz ensinamentos para nós, como nós temos compartilhado em todos esses dias. Palavras que vêm nos ensinar a tomar a decisão certa, a tomar a decisão correta, a fazer o que tem que ser feito, a fazer aquilo que cabe a mim fazer e confiar no impossível e no sobrenatural, que é somente Deus que pode fazer. Então, meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é justamente essa. Nós não sabemos o que fazer. E isso é uma realidade. E aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo de número 20, como eu disse há pouco, embora é um texto motivador, é um texto muito empolgante, que nos traz esperança, mas ele requer da nossa parte algumas atitudes. Requer de mim e de você alguns posicionamentos, né? Que também exige muito de nós a tomar essa atitude, renunciar muitas coisas, né? Passar por cima de muitas coisas. Pois bem, o nome do rei Josafá significa isso. Jeová, Deus é o meu juiz. Josafá foi o quarto dos 7 melhores reis da história do povo de Deus. O quarto dentre os 7 melhores reis da Bíblia. Dentre eles estão Davi, Salomão, o rei Asa, pai de Josafá, Joás, Ezequias e o 7º, que é o rei Josias, que é o rei que assume o trono aos 8 anos de idade, e através do reinado dele, a palavra da lei, a palavra do Senhor é encontrada e volta a ser praticada, né? Volta a ser vivida. E aqui, como nós dissemos, 3 grandes reis, poderosos reis, se levantam contra Josafá, né? Que é o rei de Moabe, o rei de Amon e o rei de Edom. São esses, os moabitas, os amorreus e os edomitas, que se levantam com uma grande fúria, né? Para tentar barrar, né, o crescimento espiritual implantado por Josafá. Porque nós vemos que Josafá, quando assume o trono, né, ele assume o trono com estratégias lindas, né? Uma das coisas lindas que Josafá implanta, que me emociona, que me chama muito a atenção, e eu vejo que atitudes de homens, né,
quando elas se coadunam com a vontade de Deus, coisas grandes acontecem. Veja que Josafá levanta juízes e orienta que esses juízes, eles julguem conforme a vontade do Senhor. Eles julguem de uma forma justa, de uma forma que o Senhor venha a se agradar, chamando a atenção desses juízes, pedindo para que eles venham fazer a vontade do Senhor, julgando de forma correta. Olha que homem, né? Olha que homem que surge no meio de uma adversidade. Porque no meio da adversidade é que vão aparecer os grandes homens, aqueles que surgem em momentos de crise, mas que vêm para pacificar, que vêm para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, uma palavra de esperança. Meus irmãos, nesses momentos que nós estamos vivendo, nós precisamos ouvir palavras de esperança. Nós precisamos ouvir palavras de vitória. Nós precisamos ser lembrados de que Deus está conosco, independente do momento. Porque aí a mídia já está disseminando todos os dias palavras de calamidade. A mídia já está aí divulgando um caos, né? E essa mídia aí terrível, podre, né? Essa parte de mídia podre que está fazendo desse momento politicagem, está fazendo desse momento um oportunismo, está fazendo desse momento uma oportunidade de se levantar contra esse ou contra aquele, quando na verdade não está pensando no povo, não está pensando em nós. Essa mídia está trabalhando em prol de um grupo de pessoas que quer levar vantagem. Essa é a minha opinião, embora eu não estou aqui para falar acerca disso. Eu não estou aqui para anunciar o poder do Covid-19, do coronavírus. Eu estou aqui para anunciar o poder do meu Deus. O poder do meu Deus que basta uma palavra e tudo muda. Eu estou aqui para Deus, desse Deus que é soberano, desse Deus que é poderoso. Para esse Deus que a minha Bíblia diz que para ele não há nada impossível. Então Josafá, nesse momento que ele recebe essa notícia de que os reis estão próximos e estão vindo contra ele, marchando de uma forma terrível, a Bíblia diz no versículo de número 3, então Josafá teve medo. Teve medo. Josafá teve medo. Veja que Josafá, enquanto ser humano, enquanto homem físico, enquanto um homem natural, diante dessa grande luta, ele teve medo. Ter medo não é o problema. O problema não é ter medo, sentir medo. Eu estou apto, eu preciso, eu tenho que sentir medo. Porque o medo vai me fazer tomar algumas reações, reagir de alguma forma. Veja que a Bíblia diz, no capítulo 20, versículo 3 de 2 Crônicas, olha o que diz. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Veja que o medo foi bom, porque fez Josafá buscar o Senhor. Mas existe também um outro tipo de medo, que é o medo ruim. Que quando a adversidade vem, a pessoa tem medo e desiste. A pessoa tem medo e foge. A pessoa tem medo e para. A pessoa tem medo e potencializa o problema. E nesse caso, nesse contexto, o medo se torna fé na derrota. Que é quando eu creio mais na derrota do que no poder do meu Deus. É quando eu priorizo, é quando eu dou tanto crédito à derrota que eu me esqueço até mesmo da minha capacidade. Que eu me esqueço até mesmo da minha força, que eu me esqueço até mesmo daquilo que eu posso fazer em Deus, fazer em Cristo. Então Josafá me ensina essa atitude. Ele teve medo. Como homem natural, ele teve medo, mas como homem espiritual, ele foi buscar ao Senhor. Como homem natural, ele teve medo, ele se amedrontou, mas como homem espiritual, ele foi buscar aquele que estava acima do medo. Olha que coisa tremenda que nós podemos entender e aprender. Quando ele tem medo e ele busca ao Senhor, eu aprendo uma coisa linda e quero compartilhar com você que está conosco. Olha aqui o que eu aprendo. Josafá prioriza nesse momento saber
a vontade de Deus. Quando ele busca o Senhor, ele quer saber da vontade do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando nós fazemos a contagem dos soldados que estavam a favor de Josafá, nós chegamos ao número de 1.160.000 soldados à disposição de Josafá. Veja que era muita gente. 1.160.000 soldados. Por que Josafá foi buscar a vontade do Senhor ao invés de sair para a peleja, sair para lutar contra os inimigos? Por que Josafá foi orar ao Senhor? Josafá se pôs a buscar o Senhor. Josafá foi falar com o Senhor, mas de uma outra forma. Josafá não foi apresentar a sua necessidade, ele foi buscar a vontade do Senhor. Por quê? Porque Josafá entendeu naquele momento que não adiantaria nada ele ter 1.160.000 soldados à sua disposição, prontos para a peleja, se o maior inimigo dele fosse a vara do furor de Deus. Você entendeu? Josafá está dizendo assim, não adianta nada eu ter esse número todo de soldados que vão lutar e dar a vida por mim, se na verdade eu estou lutando contra a vontade do Senhor, que eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei qual a vontade de Deus nesse momento, eu não sei qual a vontade de Deus nessa guerra, qual a vontade de Deus nessa batalha. Então, antes de eu me dispor a lutar, eu vou buscar saber qual que é a vontade do Senhor nisso. Antes de eu colocar a minha mão, eu vou saber qual que é a vontade do Senhor. Antes de dar a minha opinião, antes de decidir, antes de reagir, antes de fazer, eu vou esperar em Deus, eu vou buscar em Deus para saber qual a sua vontade. Porque quando a vontade do Senhor se manifestar na minha vida, Ele vai me dar a direção que eu preciso tomar. Olha que coisa tremenda. Que coisa linda. Aqui, de repente, está a resposta para muita coisa na minha vida e na sua vida. Será que eu não estou fazendo do meu jeito? Será que eu não estou falando do meu jeito? Será que eu não estou procedendo do meu jeito? Não estou fazendo do meu jeito? Será que não é o momento de nós nos atentarmos para a vontade do Senhor? Parar de fazer do nosso jeito, parar de andar do nosso jeito, e então fazer do jeito dele, fazer da maneira dele, fazer de uma forma que ele venha a ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Esse texto de Josafá, capítulo de número 20, é um texto riquíssimo. É um texto riquíssimo e, claro, é um texto eterno. Portanto, hoje ele tem coisa nova para nos ensinar novamente. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Apesar que a Bíblia é toda linda, essa forma é uma forma errada que nós nos expressamos. Mas esse texto é um texto lindo da Bíblia. Maravilhoso. Que nos ensina muito. E eu gostaria de compartilhar com você uma coisa, uma experiência. Veja que nessa atual crise, é uma crise que nós nunca passamos. É uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Eu tenho 43 anos de idade. Eu me lembro de vários momentos de crise do nosso Brasil. Vários momentos de crise. Me lembro de vários momentos de crise ocorrer nas nações. Nações poderosas como Estados Unidos. Me lembro de crise. Me lembro de crises aqui próximo a nós, no nosso vizinho, Venezuela. E tantos outros países que enfrentaram momentos de crise. Mas como essa que nós estamos vivendo, é uma crise sem precedentes. Porque essa crise deixou todo mundo igual. Essa crise, ela independe de quem tem mais ou de quem tem menos. Essa crise, ela colocou fim a muitas coisas. Ela não está atrás do branco ou do negro, daquele que tem, daquele que não tem, daquele que é, daquele que não é, enfim. Nessa crise está todo mundo igual. Deixou todo mundo igual. Inclusive, as consequências dela, todos nós pagaremos iguais. Da mesma forma. Eu tenho dito constantemente,
com todos os irmãos com que me encontro. Eu tenho dito aqui nesses momentos que tenho aproveitado para pregar a palavra do Senhor, para compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu tenho dito. Eu me preocupo sim com esse momento do vírus, com essa propagação. Eu me preocupo e respeito esse cuidado que nós temos que ter. Me preocupo e respeito. Porém, eu estou muito mais preocupado com as consequências deste vírus. Eu estou muito preocupado com o caos na economia, na saúde e o desenrolar de tudo o que está por vir. Muito preocupado. Portanto, eu digo aos irmãos e aconselho, se nós estamos orando agora, vamos orar muito mais para o que está por vir. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ter reservas no nosso banco da oração. Mas seguindo aqui, como eu estava dizendo, Josafá, no capítulo de número 20, estava enfrentando um momento novo na sua vida. Um momento novo. Uma batalha como aquela, uma situação como aquela, Josafá nunca havia passado, nunca havia experimentado. Porque na concepção de Josafá e dos seus, aquela era uma derrota iminente. Aquela era uma derrota, o fracasso, a derrota, o desespero já estava por certo. Né? Já estava por certo. Tanto que no versículo de número 12 ele diz, nós não sabemos o que fazer. Veja que é uma situação tão grande, tão adversa e nova, que ele não sabe a reação a ter, a reação certa a ter. Mas ele nos ensina que com o medo que ele teve por causa disso, ele foi buscar ao Senhor. Então aqui vai o primeiro conselho. Se você está com medo, assim como eu estou com medo, vamos fazer o que Josafá fez. Buscar do Senhor o que fazer. Buscar do Senhor saber a sua vontade. Amém? Então, mediante essa situação, muitas vezes podemos entender como Josafá, né, o medo dele fez ele buscar ao Senhor. Em contrapartida, muitas pessoas que têm medo se desanimam, desistem, enfim, pensam em coisas que não devem pensar. E as atitudes de Josafá me ensinam algumas coisas, e são essas coisas que eu quero compartilhar com você. Amém? Em nome de Jesus. E convido você a compartilhar esta live, passe para os teus amigos, marque os teus amigos, né? Embora o propósito aqui não é quantidade, não é número, não é número, não. O propósito aqui é que pelo menos um seja alcançado com a palavra do Senhor. Se eu conseguir alcançar um com a palavra do Senhor, eu já fiz a minha parte. Então, o propósito é buscar. Então, alcança você também mais um, compartilha, marca pessoas, enfim, seja canal da bênção do Senhor. Então, vamos aqui, para nós ganharmos tempo e não nos demorarmos muito. Com essa atitude de Josafá. Então veja bem, o contexto é esse, capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá recebe uma notícia muito terrível, que os inimigos, os moabitas, os amorreus e os edomitas haviam se levantado e estavam próximo dele, já estavam vindo para enfrentá-lo, para destruir. Josafá tem medo e busca o Senhor. E o Senhor o orienta com o que fazer. Inclusive dizendo que essa batalha não é dele, essa batalha é de Deus. E o Senhor dá orientações a Josafá durante a batalha, dizendo para Josafá colocar os músicos diante do povo, diante do exército. O povo louva o Senhor e Deus cria emboscadas no meio desse povo, no meio dos inimigos, né? Então, os historiadores, a história diz que os inimigos ali, eles começam um matando o outro. Primeiro junta Moabita e os amorreus, se voltam contra os emonitas e matam todos os emonitas. Logo em seguida, os moabitas e os amorreus se degladiam entre si ao ponto de que matam todos. O povo de Deus chega no cume do monte e olha para o deserto. Quando olha para o deserto, vê aquele monte de corpo. Vê aquele monte de gente morta, todos mortos. O povo ali entra, toma o despojo por 3 dias, enfim. E essa é a bênção de Deus. Deus proveu o socorro. Aqui falando de uma forma rápida e sucinta. Depois você medita na tua casa, fazendo uso da palavra do Senhor. Busque. Pastor, eu não tenho a Bíblia. Você pode baixar aí no teu celular, baixa aí no teu computador. E depois qualquer coisa você me manda teu nome aqui, e se você não tem, eu vou te mandar uma Bíblia de presente, tá bom? Mas voltando aqui, preste atenção.
Nesse contexto de 2 Crônicas, eu aprendo alguns ensinamentos que quero compartilhar com você. Em momentos de crise, né, nos momentos que nós estamos vivendo, como Josafá viveu naquela primeira sua grande batalha, e ele tomou algumas decisões, ele tomou algumas atitudes, ele teve alguns posicionamentos que agregam e acrescentam valores na nossa vida no dia de hoje. Porque, infelizmente, tem muito cristão desanimando. Infelizmente, tem muito cristão parando. Tem muito cristão que, porque não está indo à igreja, como a igreja está fechada, ele não está indo à igreja, ele está se acomodando com aquela vida. Ele está se acomodando com aquele momento, com esse momento. E com isso vai se esfriando, se esquecendo de que nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo, morada do Espírito Santo de Deus, e constantemente precisamos nos alimentar, precisamos receber a palavra do Senhor, ser ministrado, precisamos nos alimentar da palavra do Deus vivo. Então, alguns ensinamentos que eu aprendo, que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que eu aprendo olhando para a experiência na vida de Josafá, é isso. O medo revela para Josafá a necessidade de buscar o Deus do impossível. O medo revela para Josafá a necessidade de buscar o Deus do impossível. Porque se fosse possível, Josafá faria. Mas por causa do medo, ele se pôs a buscar o Senhor. Vai estar aqui o primeiro grande ensinamento. Você está com medo? Dobre os seus joelhos e busque ao Senhor. Busque saber da vontade dele em meio a essa situação para a tua vida. Porque essa situação veio para gerar experiências, veio para gerar melhoras, veio para gerar amadurecimento espiritual para o povo de Deus. Essa situação veio para gerar amadurecimento, crescimento espiritual para o povo de Deus. Minha concepção. Porque nós nunca tivemos um momento dessa forma. Nunca se houve tanta necessidade de oração, de clamor, de busca de Deus. Nós nunca sentimos tanta necessidade de estar na igreja e não podemos. Nós nunca tivemos a igreja com a porta fechada, determinada que não pode ter cultos. Veja, eu estou transmitindo os cultos da igreja. Vai eu e um irmão. Quando muito, eu levo mais um para louvar os hinos da harpa. Nós estamos ali transmitindo da igreja, enviando uma mensagem de vitória, de consolo, de conforto para os membros da nossa igreja, que estão ali conectados conosco naquele momento, adorando a Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo com os ensinamentos de Josafá, nessa batalha tremenda, é justamente isso. O medo revela a necessidade de buscarmos ao Senhor. É o momento de termos medo. O medo é isso, ele tem que nos impulsionar a buscar o Senhor. Segunda coisa que eu aprendo, olhando para essa experiência na vida de Josafá, nós devemos entender que a batalha não é nossa, é do Senhor. Nós devemos entender que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Veja que ele diz claramente no versículo de número 15, dizendo assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós. Aliás, e disse, dai ouvidos todo Judá, versículo 15, e dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então, segunda grande coisa que eu aprendo olhando para Josafá, essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Qual a nossa atitude? Estar atento à vontade de Deus, porque quem vai pelejar por nós é Deus. Nós temos que entender a nossa posição. Nós temos que entender o nosso posicionamento diante desta situação. Mas quem vai pelejar por nós é o Senhor. Terceira coisa que eu aprendo com essa palavra, compartilhando com você. Nós precisamos reconhecer nossas limitações enquanto humanos, enquanto homens e mulheres naturais, e permitir que Deus trabalhe em nossos temores e fraqueza.
Nesta palavra eu aprendo uma coisa linda, que Josafá não tinha. Josafá não era um homem orgulhoso. Josafá não era um homem presunçoso, um homem soberbo. Josafá era um homem humilde, era um homem simples, que entendeu as suas limitações e disse para o Senhor: eu tenho medo, eu estou com medo. E permitiu Deus trabalhar nos seus temores e nas suas fraquezas. De que forma? Orando e apresentando as suas limitações ao Senhor. Quem sabe esse momento é o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e, ao invés de querermos ensinar Deus a ser o Deus que Deus tem que ser, entendermos a nossa limitação, reconhecemos que não sabemos o que fazer, na maioria das partes, das vezes na nossa vida, em especial nesse momento, porque nesse momento nós não sabemos o que fazer. Apresentar a Deus essa necessidade e esperar Deus falar conosco. E esperar Deus de alguma forma falar conosco, através da sua palavra, através dos louvores, através dos seus profetas, através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que estão aí esparramados pela internet nesse momento, né? Esparramados aí, porque tem homens de Deus e mulheres de Deus fazendo algumas visitas. Tem homens de Deus e mulheres de Deus ligando uns para os outros. Tem homens de Deus e mulheres de Deus nas madrugadas orando, apresentando a minha vida e a tua vida. Amém? Quarta coisa que essa situação de Josafá me ensina é essa. Nós devemos ter certeza, preste atenção, nós devemos ter certeza de que estamos buscando os interesses de Deus e não apenas satisfazer os nossos desejos egoístas. Olha que coisa tremenda. Nós devemos ter a certeza de que estamos buscando os interesses de Deus e não apenas de satisfazer as nossas necessidades egoístas. Nós temos que ter esse entendimento. Buscar os interesses de Deus para a nossa vida e não os nossos. Nesse momento é momento de buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, como eu disse há pouco. Não é momento de termos desejos egoístas, apesar que não existe momento nenhum certo para se ter esse desejo. Nós temos que sempre buscar a vontade de Deus para a nossa vida, o desejo de Deus para a nossa vida. Ainda que Deus venha nos mandar fazer aquilo que não gostamos, fazer aquilo que não queremos, mas tenha certeza, de repente aquilo que Deus manda, que nós não gostamos, Deus nos manda fazer, é porque Ele tem algo melhor ali na frente e nós temos que fazer. Porque seguir a Deus, servir a Deus, é matar a nossa natureza, é rejeitar a nossa vontade, é renunciar o nosso eu. Amém? E o quinto lugar aqui para nós entendermos. Quando não sabemos o que fazer, o melhor a se fazer é louvar ao Senhor. Quando não sabemos o que fazer, o melhor a se fazer é louvar ao Senhor. Nós vemos aqui que quando os levitas começam a louvar o Senhor, Deus começa a colocar emboscadas para os inimigos se matarem. Então, quando não sabemos o que fazer, o melhor a se fazer é louvar ao Senhor. Porque quando louvamos ao Senhor, nós movemos a vontade de Deus ao nosso favor. Quando eu louvo a Deus, eu aciono a vontade de Deus ao meu favor. E quando a vontade de Deus está ao nosso favor, Ele entra com providência nas nossas necessidades. Ele entra com providência naquilo que nós precisamos. Ele entra com providência e fica ao nosso lado. E porque está ao nosso lado, todos os inimigos serão desbaratados. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero dizer aos irmãos, Josafá foi um rei que Deus viu coisas boas. Por mais que ele não fosse perfeito, por mais que ele não era perfeito,
mas as suas atitudes os qualificaram para receber o livramento de Deus. Vou dizer aqui, porque Josafá se parece muito comigo e com você. Deus viu coisas boas em Josafá. Mesmo Josafá não sendo perfeito, tendo suas debilidades, tendo suas fraquezas, Deus viu coisas boas em Josafá. E porque Deus viu coisas boas em Josafá, as atitudes de Josafá moveram, o qualificaram para receber o livramento. Meus irmãos, vamos ter atitudes boas, vamos ser pessoas boas, a cada dia lutar para sermos o melhor que podemos ser, porque dessa forma estaremos qualificados para receber o grande livramento do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus em prol da nossa vida. Nós estamos vivendo tempo em que precisamos do livramento de Deus. Dentre tantas coisas, o livramento de Deus. Deus vai livrar a tua família desse vírus. Deus vai livrar a tua casa desse vírus. E Deus vai nos livrar das consequências deste vírus. Nós vamos ver em nome de Jesus a providência, a provisão no nosso celeiro, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Eu tenho vivido o cuidado de Deus para a minha vida. Deus tem sido meu provedor nesses dias de caos, nesses dias terríveis. Meus irmãos, eu sou integral na obra do Senhor. Integral. Eu dependo da obra do Senhor. E Deus tem provido na minha vida, não tem deixado faltar para minha família. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem levantado irmãos, tem levantado pessoas para cuidar de mim, da minha esposa e dos meus filhos. E vai cuidar de você, da sua família, dos seus filhos e de tudo que é teu, porque o nosso Deus é fiel. Então vamos ser pessoas boas, porque Deus vendo essa qualidade em nossas vidas, irmão, o livramento vai acontecer e esse mal não vai chegar. E nós vamos poder dizer, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Por isso eu volto a frisar aqui, seja você socorro, salvação de Deus na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo. Seja você um canal da bênção do Senhor. Deixa aqui o seu pedido de oração. Todos os dias, 3 horas da manhã, nós estamos aí orando e buscando o Senhor, clamando ao Senhor pelo nosso Brasil, pelos nossos irmãos. Deixe o seu pedido de oração. Hoje, às 19h30, nós estaremos aí novamente com o nosso culto e vai ser uma bênção. Assista-nos. A nossa live às 19h30, tá? Vai ser uma bênção da parte do Senhor. Compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo. Eu vou falar aqui rapidinho, antes de encerrar. Muitos irmãos aqui deixaram seus nomes, né? Pastor Paulo Castro, de Paranavaí, Deus abençoe. Irmã Gabriela, Zilda, Isabel Pereira, muitos irmãos aqui têm estado conosco aqui, Laênia, Simone, Rafael, Jonas, Deus te abençoe, Jonas, ali do Córrego do Cavalo, pastor Donizete, Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Irmã Simone, irmã Marielle, são muitos irmãos, irmão Samuel, presbítero Samuel de Alterosa, Deus abençoe poderosamente, João Vitor, Rayane, Grenda, pastor Aguinaldo, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Ananda, filha da nossa irmã Ana Lúcia, Deus abençoe poderosamente. A Ana Lúcia, a Lucirene, Cassie Johnny, Deus te abençoe, meu querido. Gilmar Almeida, Deus seja louvado em sua vida. Irmã Cauane, você é preciosa aos olhos do Senhor. Maria Lopes, Alexia, pastor Aparecido dos Reis, da cidade de Andradas, Deus te abençoe, meu pastor, em nome de Jesus, estamos juntos, continua firme. Luciana Santos, Luciana Maraia, Renatinho de Nova Resende, pastores do Avivamento de Tancredo Neves, em Paranavaí, pastor Roberto Gonçalves, Deus te abençoe, meu pastor e amigo, Deus abençoe, o Senhor mora no meu coração e não paga aluguel, Deus abençoe. Cleonice, irmã Cleonice,
todos, Edna, são muitos irmãos aqui. Irmã Zelina, irmão Agenor, Deus abençoe. Ana Cláudia, Gerane Josielmer, Deus abençoe. Jeane Josielmer. Pastor Paulo, um abraço. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Deus seja louvado. E eu tô te acompanhando lá nos louvores, na palavra, no culto que o Senhor tem feito. Giza, Raíssa, Giovanni, Deus abençoe todos os irmãos. Um grande abraço. Deus seja louvado em sua vida. Deus seja louvado em sua vida. Tá aqui a minha mãe, Denise, pedindo oração pela Tainá, minha filha. Deus abençoe. Em nome de Jesus, mãe, a vitória é nossa. Deus começou uma grande obra em nossa família e nós vamos nos alegrar muito. Deus abençoe todos os irmãos. Compartilha, tá? Compartilha. Marca um monte de gente e compartilha para receber essa palavra. Eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.